tema da palavra de hoje é este: o que aconteceu após a última ceia, ou após a última Santa Ceia? O que aconteceu após a última Santa Ceia? O texto sagrado diz que Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a sua última Santa Ceia antes de ele ser crucificado. E neste momento, a Bíblia diz que ele senta-se à mesa com os seus discípulos, ele tomou o pão, ele dá graça pelo pão, parte o pão, dá aos discípulos, depois ele pega o vinho, dá graça, e os discípulos participam daquele momento. Só que nessa última Santa Ceia, a Bíblia diz que um dos discípulos que está sentado à mesa, chamado Judas Iscariotes, já havia posto no coração trair Jesus. E a Bíblia diz que antes de terminar a ceia, foi o que aconteceu. Ele saiu da reunião. Ele foi embora mais cedo. E ele já saiu com o propósito de trair Jesus. Mas ele faz isso, não foi por falta de aviso. Jesus havia avisado: um de vós vai me trair. Jesus não foi pego de surpresa, né? Perdão. Não. Ele já sabia. Geralmente o traidor, ele trabalha sem a outra parte saber, sem a outra parte perceber. É assim que funciona. Só que com Jesus não. Ele já sabia que Jesus ia fazer aquilo. Então o que foi que aconteceu? O Judas sai após a Santa Ceia. E aí começa aqui o desenrolar de várias coisas, logo após a Santa Ceia. E a primeira coisa que eu observo aqui no texto, que aconteceu após a última Santa Ceia, está aqui, no versículo 30 do Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26. E a primeira coisa que aconteceu foi que o texto diz que eles cantaram um hino. Então, quando terminou a Santa Ceia, eles estão cantando um hino. Eu fico pensando, meu Deus, mas como pode? Alguém está sendo traído. Um dos discípulos que ele passou 3 anos e meio investindo na vida, vai embora. E agora, eles estão cantando um hino. Bota na tela. 26, capítulo 26, versículo 30. Cantaram um hino. Pastor, existe aqui um paradoxo, existe alguma coisa que a gente não está entendendo muito bem. Por quê? Porque o texto sagrado lá de Tiago, capítulo 5, versículo 13, o texto diz assim: está alguém entre vós aflito, sofrendo, sendo maltratado, que ore. Está alguém alegre de coração, que cante louvores a Deus. Então a regra aqui é o seguinte, o normal é esse: eu estou aflito, oro. Estou triste, oro. Estou sofrendo, oro. Estou alegre, vou louvar a Deus. Vou cantar louvores a Deus. Só que aqui você observa que Jesus está cantando um hino, mesmo sabendo que ele havia de ser traído.
mesmo sabendo que o traidor que estava na reunião, está sentado à mesa com ele, havia saído para traí-lo. Então, como que vai ficar alegre com uma situação dessa aqui? Mas foi isso que aconteceu logo após a Santa Ceia. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que eles cantaram um hino. Irmão, isso é um negócio meio doido. Só que aqui a gente precisa entender que ele está cantando, está alegre pelos que ficaram. Porque às vezes a gente foca naquele que saiu e esquece de se alegrar por aqueles que ficaram. Você fica triste pelas coisas que perdeu, mas esquece de se alegrar pelas coisas que permaneceu. Então, a partir de hoje, você vai se alegrar por aquilo que permaneceu na sua vida. Você pode dizer amém? Tudo que Deus permite na minha e na sua vida tem um propósito, gente. E aqui havia um propósito para a traição. E a traição aqui, na verdade, o propósito aqui não era impedir aquilo que tinha para acontecer na vida de Jesus, acontecer. Na verdade, traição nunca vai impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém, por favor? Amém. Olha, Jesus que é Jesus foi traído, imagina eu e você. Isso pode acontecer. Um amigo, uma pessoa querida, tal, uma pessoa que você investiu na vida, isso pode acontecer. Mas está aqui, ó. Eu observo que quando Judas saiu, em vez de impedir o propósito, pelo contrário, foi acelerar o propósito. E aqui, para vergonha e desespero do diabo, eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Levanta a mão direita assim ao céu, pelo amor de Deus, porque você não sabe que dia que vai ser, talvez algum traidor levantar a sua vida. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão, nenhum traidor vai impedir o propósito de Deus se cumprir na sua vida, pelo contrário, vai acelerar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Vai acelerar. Vai acelerar. É por isso que tem aquele louvor, cadê a banda? Tem um louvor que diz assim: eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. É assim? Não vivo pela vida. Essa parte aqui. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Ok? Mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Declara alto, forte e grosso assim, ó. Não vivo. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha falta, quando a sua força se esgotar. Ó, às vezes está sem força. Aleluia. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar.
mesmo falho me faz andar sobre as águas. Segura. Nada nem ninguém vai impedir a tua caminhada. Você vai continuar andando de cabeça erguida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ninguém te para. E tudo que vier a acontecer vai só acelerar o processo da tua vida. Agora escute. Versículo 30 de Mateus, diz assim a palavra. Me dá um cheirinho de retorno. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Eles estavam em Jerusalém. De Jerusalém para o Monte das Oliveiras, Jerusalém é uma cidade alta. Eles tinham que passar por um vale, chamado Vale de Cedron, e subir para o monte. A Bíblia diz que eles foram para o Monte das Oliveiras. Eu pergunto, quantos discípulos foram? Não. Peraí, gente. Quantos discípulos foram? Vou perguntar mais uma vez. Tinha 12, saiu um porque traiu. Agora vou melhor. 12 menos 1. Quantos discípulos foram? 11. Agora melhorou. Fiquei preocupado agora. Então vai. Então 11 discípulos foram com Jesus para o Monte das Oliveiras. Ok. Quando Jesus chega com os 11 discípulos no Monte das Oliveiras, eles foram para um lugar que fica assim na parte ocidental do monte, assim ao pé do monte, chamado Getsemane, ou Getsemane, não sei como tu prefere. Baiano fala Getsemane, né? Então vamos falar Getsemane. E no Getsemane, Jesus faz um discurso profético aos discípulos. E a primeira coisa que Jesus disse para os discípulos foi essa: todos vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Está aqui, Marcos capítulo 14, versículo 27. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quando Pedro ouve esse negócio, aí o Pedrão, cheio de sem juízo, não, porque alguém rebateu o que Jesus fala, não tem juízo. Pedrão dá uma surtada. E qual é o crente que não surta? Qual o crente que nunca deu uma surtada? É ou não é, gente? Não confessa que tu não é anjo? Estou pregando para anjo? Eu estou pregando para anjo ou para ser normal aqui, gente? Então, todo crente dá uma surtadinha. Então, Pedro dá uma surtada. E Pedro, olha para Pedro, versículo 29 de Marcos capítulo 14. É o mesmo texto, tá para a gente entender diferente. Ele diz assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ô glória! Ô glória! Tu entendeu nada então ainda? Escuta, meu filho, escuta. Quando Pedro está dizendo isso, gente, porque Jesus, no versículo anterior, fala assim: ó, todos vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas, são vocês, se dispersarão. Aí Pedro toma a palavra, dá uma surtada e diz: ô Senhor, ainda que esses 10 aí te abandonem, já foi embora o Judas, ainda que esses 10 te abandonem, eu,
eu aqui, o tal, o Pedro, que andou sobre as águas, eu aqui, que tenho moral com o Senhor, que a gente subiu no monte aquele dia, lá na transfiguração, você lembra? Eu aqui, eu, que recebi aquela revelação, lembra que a revelação o Senhor me deu? Pois é, eu nunca te abandonarei. Quando Pedro diz isso, é mais ou menos Pedro falando assim: olha, Senhor, eu não sou como estes, entendeu? Eu aqui, gostei do negócio, eu aqui, gostei de bater assim, entendeu? Eu aqui não sou como estes aqui, entendeu? Eu não sou como estes não. Você percebe que o Pedro dá uma ensoberbecida? Você percebe que o Pedro está se sentindo melhor do que os demais? Você percebe que o Pedro está se sentindo mais forte? Ele está se considerando superior aos demais discípulos? Eu te pergunto, tem gente assim ainda hoje em nosso meio, sim ou não? Não, para de graça. Tem gente assim ainda hoje em nosso meio, sim ou não? Tem. Gente que se sente, que se acha superior do que os outros, só porque recebeu uma revelaçãozinha, só porque recebeu uma dádivazinha de Deus, só porque recebeu um favor de Deus, só porque foi agraciado por algo de Deus, aí começa a se sentir. Aí o apóstolo Paulo escreve um negócio que eu acho lindo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Deixa o fundo musical mais baixinho. Aliás, tira o fundo musical só um pouquinho, para ficar tenso o negócio. Tira o fundo musical. Eu gosto de ficar tenso agora. Bora ficar tenso agora o negócio. Depois, quando ficar suave, tu bota suave. Escuta. Olha o que está escrito em Filipenses 2, 3. Olha para cá. Nada façais por interesse pessoal. Entendeu? Aleluia aqui, irmão. Nada façais por interesse pessoal ou por vaidade, Filipenses 2:3, NAA, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui, filho. Pedro não percebeu que a soberba já havia dominado o seu coração, gente. E o pior que soberba é como mau hálito. Quem tem não percebe que tem. É preciso que alguém denuncie, ou então que a palavra de Deus denuncie a soberba do coração. E soberba é um trem perigoso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. O grande problema de Lúcifer foi que a Bíblia diz que ele elevou-se o seu coração por causa da formosura, Ezequiel 28:17, o coração se elevou. Todas as pessoas que caem em algum tipo de pecado, primeiro foi porque o coração se ensoberbeceu, se elevou, começou a se achar o cara, começou a se achar o tal, aí o coração ficou vaidoso, caiu no pecado. O problema de Lúcifer foi esse. A Bíblia diz que ele se corrompeu por causa da sabedoria, por causa da formosura, se achou o belo, o tal, o cara. Aí caiu. Perdeu o céu e foi condenado ao inferno por causa da soberba. É por isso que Davi, quando escreve o Salmo 19, versículo 13 e 14, NAA, diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grande transgressão, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Só que Davi está dizendo, a maior transgressão que eu poderia cometer começa com o meu coração soberbo. E a soberba começa justamente aonde, queridos? No coração. Às vezes a pessoa não fala, mas o coração já é soberbo. Tem um certo pregador, ele confessou isso publicamente. Ele chegou no estádio, ele já faleceu, não vou falar o nome dele aqui não. Ele chegou no estádio, era um grande evangelista. O estádio estava lotado na Argentina. E no coração dele, ele disse assim, só no coração, não falou para ninguém, só no coração. Ele falou assim, pastor Tiago, realmente, Deus precisa de mim mesmo para evangelizar o mundo. Quem é você, Caco? Se você não fizer, Deus levanta outro. Se você não quiser, Deus levanta outro. É você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. Quem é o barro para querer contender com o oleiro? Quem somos nós para querer dizer para Deus como tem que ser as coisas? É por isso que eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, 9 e 10, NAA. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você pode repetir isso bem bonito? Diga assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você pode repetir pela segunda vez para você memorizar esse texto? Eu estava hoje orando e preparando essa mensagem, e de repente o Espírito Santo me traz à memória esse versículo. É por isso que é tão importante você memorizar a palavra. No meio de 31.102 versículos, ele traz esse versículo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Repete pela segunda vez, por favor. 1, 2, 3. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Escute isso. Se você é um empresário bem-sucedido, é pela graça. Se você está estudando e faz uma boa faculdade, é pela graça. Se você estudou, passou um concurso, está ganhando bem, é pela graça. Se você está casado, é pela graça. Se você está vivo, é pela graça. Se você prega, é pela graça. É pela graça. Só que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que comigo está. Ei, não é você não. Porque às vezes a gente pensa, não, mas foi porque eu trabalhei muito. Não, foi a graça de Deus que te habilitou para trabalhar. Mas eu me esforcei muito. Foi a graça de Deus que te habilitou para ser uma pessoa esforçada. Não, mas é porque eu sou disciplinado, coisa nenhuma. Foi a graça de Deus que te capacitou para ser disciplinado. Ei, pela graça de Deus eu sou o que sou. Se você estuda mais do que eles, é pela graça. Você pode repetir que eu vou falar aqui, você fala assim, é pela graça. Amém? 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 Então diz assim, se eu estudo mais do que eles, é pela graça. Se você tem orado mais do que os demais, é pela graça. Se você acordou de madrugada para buscar a presença de Deus, é pela graça. Se você está sendo santificado, é pela graça. Se a unção de Deus está sobre você, não é porque você merece, é pela graça. Se você prega, se você canta, se você ganha almas, se você prospera, é pela graça. E eu tenho uma boa notícia para te dar. A graça de Jesus já nos alcançou.
A graça já te alcançou, é por isso que você é o que você é. Não, se é para aplaudir a Jesus, que ser de verdade mesmo. É pela graça. É pela graça. Aí alguém diz assim, a Renova 28 está crescendo, porque está na nós? Não é não. É pela graça. É porque pastor Joelson é médico? Não é não. É pela graça. Ei, até o fato de eu e você estar salvo, não foi porque nós merecíamos a salvação, é pela graça. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a partir de hoje, pare de olhar para alguém que está do seu lado, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Essa pessoa está presa no pecado. Pare de olhar para essa pessoa com um olhar altivo, se sentindo melhor que ela. Você não é melhor do que ninguém. Você só é o que você é por causa da graça de Deus. E a mesma graça que te alcançou, te libertou, te salvou, te transformou, pode alcançar também esta pessoa. Você pode dizer, Jesus, obrigado por ter sido alcançado pela tua graça. E esse Senhor, alcança-me todos os dias com a tua graça. Você pode erguer as suas mãos assim mais uma vez? Repete essa oração comigo de todo o seu coração, com toda a sua alma. Diga assim, Senhor, alcança-me todos os dias com a tua graça. Eu dependo da tua graça. Senhor, eu quero me aproximar junto ao trono da graça, para que eu possa alcançar misericórdia, achar graça e ser ajudado em tempo oportuno. Aleluia. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Eu sou o que sou, você é o que é, pela graça. Você tem o que você tem por causa da graça. Você vai chegar aonde Deus preparou para você, não é porque você é bom, merece, não, não. Graça. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Aí Jesus fala para o apóstolo Pedro, ô Pedro, já que você está se sentindo tal, volte a avisar. Marcos capítulo 30, versículo 31. Perdão, Marcos capítulo 14, versículo 30 e 31 diz assim: em verdade te digo, Pedro, que esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Aí o Pedrão, que deu uma surtadinha, Pedro deu uma surtada aqui, gente, de verdade. Aí Pedro diz assim, Senhor, versículo 31, ele insistiu com mais veemência, versículo 31, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Rapaz, o cara está surtado mesmo, porque Jesus está falando, rapaz. Na verdade, Pedro dizia, Senhor, se tivesse o coração dominado pela humildade, faz, Senhor, me dê graça para estar contigo até o último dia. Você sabe por que muita gente cai na fé? Porque cheio de orgulho diz, eu nunca vou cair. Eu não sou como esses por aí que caíram.
Eu não sou como estes por aí pecadores. Eu nunca vou me desviar. Eu nunca vou fazer isso, aquilo, outro. Nunca. O orgulho subiu para o coração. Aí Jesus diz assim: ô Pedro, na verdade, Pedro, vai ser ainda esta noite. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Muito bem. Terceiro lugar, o que foi que aconteceu após a última Santa Ceia? O texto sagrado diz que Jesus vai para os Getsemane. Para quem não sabe, Getsemane significa lugar de prensar, né? Lugar de prensar azeitonas e para extrair o azeite. Deixa eu falar isso aqui para você. Às vezes Deus te coloca na prensa, tá? Só abrir um parênteses aqui. Às vezes Deus coloca você na prensa, ó, dá uma machucadinha. Sabe para quê? Não é para te matar, não. É para extrair o que há de melhor em você. Existem provas de fogo que nós passamos, na verdade, é para nos lapidar, é para nos melhorar, é para nos robustecer. Aí a palavra diz, escute isso por favor, a Bíblia diz que Jesus está ali com seus discípulos, e ele se reúne com seus discípulos em Getsemane, e no capítulo 26 de Mateus, vamos por aqui agora, o texto diz que Jesus foi para esse lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Pastor, não entendi nada. Porque nesse instante eles estão cantando e agora vai orar? Sim. Jesus não é como eu e você não, gente, que não sabe discernir a hora de orar. É. Porque se tem algo que a gente precisa discernir, para mim, é a hora de orar. É. A gente investe as coisas. Quer fazer festa quando é para estar orando, quer orar quando é para fazer festa. Jesus sabia discernir, gente. E a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, e há tempo para rir, e há tempo para chorar. Que faz de uma vida equilibrada. Então a gente precisa aprender a discernir a hora de orar. Jesus sabia que ele estava prestes a enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua vida. E aqui está a dica, tá bom? Isso aqui vale ouro para você. Olha para cá, olha para mim. Ó. O que fazer nos momentos mais difíceis da minha vida? Vou te mostrar. Lucas 22, 44. A Bíblia diz: posto em agonia. Agonia é profundamente angustiado, aflito. Aquela sensação que não vai suportar, que vai morrer de tanta dor na alma. Aqui Jesus, tá? A Bíblia diz que, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam ao chão. Aqui é um fenômeno que a medicina chama de hematidrose. Hematidrose é quando a angústia da alma é tão profunda que os capilares que estão próximos das glândulas sudoríparas se dilatam tanto que sai sangue e se mistura com os ductos das nossas glândulas sudoríparas e sai sangue em vez de suor. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E nesse momento de profunda angústia, a Bíblia diz que ele orava mais intensamente. Então, aprendamos com Jesus. Nos momentos difíceis da sua vida, primeiro, ore intensamente. Alguém pode dizer amém? Amém. Segundo, convide alguém para orar com você. Aí deu ruim, pastor. Porque o povo que eu gosto de churrasco, de orar zero.
Pastor, quando eu faço festa lá em casa, olha, até que não foi convidado, chega lá. E chega mesmo. Na festa do meu casamento chegou. Saiu no vídeo. Ô Deise, Joelson, obrigado. Aí eu olhei no DVD, eu falei, quem é essa pessoa? Tu conhece, irmão? Não. E tu conhece? Não. Mas tá lá. Isso acontece normal. Até que não foi convidado, vai para a festa, vai para o churrasco. Eu quero ver para orar, gente. Ei, Jesus tinha 3, Pedro, Tiago e João, que no momento difícil ele pôde contar. Ei, primeiro, nos momentos difíceis da sua vida, ore mais intensamente. Segundo, convide pelo menos 3, 2, pelo menos uma pessoa para se juntar a você em oração. E foi isso que Jesus fez. O texto sagrado diz aqui, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Agora, não leve qualquer pessoa para oração não, gente. Tá? Pastor, quem é que eu devo levar para oração comigo quando tiver a coisa pegando? Vou te falar. Primeiro, presta atenção. Leve alguém para orar com você que tenha intimidade contigo. Alguém que você confia ao ponto de você se sentir à vontade para abrir o coração. Porque existem momentos que nós vamos precisar abrir o coração. E foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz, lá capítulo 26 e 38, ele diz assim, a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Você imagina Jesus abrindo o coração e falar, a minha alma está triste. Você tem pelo menos 3 amigos com os quais você possa abrir a alma? A minha alma está triste. Me ajuda a orar? Ora comigo. Segundo, quem é que você precisa chamar para orar com você? Alguém que seja animado para orar. Não, porque se chamar uma pessoa desanimada para orar, alguém que não queira no período de oração, não, ora não, vamos fazer isso. Orar não, vamos papapá. Não. Você precisa chamar alguém animado para orar, que não vai inventar desculpas quando você chamar para orar. Alguém que entenda que oração é algo urgente. Se está me chamando, eu vou orar. Se você puder, se as pessoas estiverem perto de você, diga assim, se eu precisar orar, você me ajuda? Falei. Se eu precisar da sua oração, você me ajuda? A Bíblia diz, gente, presta atenção por favor, que os discípulos, mesmo cansados, não deram desculpas. O texto diz que eles estavam tão cansados, que depois de um tempo de oração eles dormiram. E a maioria de nós não ora porque está cheio de desculpa, gente. Terceiro, alguém que esteja disposto a dar vida por você, ainda que seja na teoria. Não é? Rapaz, por você eu dou minha vida. Dá nada, irmão. Não quero é prova. Para Rafael, por exemplo, eu dou minha vida. Sei não, Rafael. Por Fábio aqui, eu dou minha vida. Sabe? Deus tem mandado aqui amigos muito preciosos aqui. São pessoas que eu amo muito. Não estou dizendo que eu não amo vocês não, gente. Eu amo vocês também. Mas sabe quando você começa a ter aquelas pessoas que estão ali no dia a dia ali, papá, na labuta com você, papá sobe e desce, papá, sabe? Escute isso, por favor, gente. Você precisa chamar para orar com você alguém que diz assim, olha, essa causa agora é minha. A sua dor agora vai ser a minha dor. Essa guerra agora é a minha guerra. As lágrimas nós vamos derramar juntos. Sabe por quê? Porque nós vamos levantar também esse troféu da vitória juntos. Coloca a mão assim para o céu e diga assim, Senhor Jesus, coloca na minha vida amigos assim,
Se prepare, porque Jesus vai colocar. Ele vai colocar pessoas dispostas a morrer por você se for preciso, irmão. Jejuar por você se for preciso. Chorar por você se for preciso. Clamar por você se for preciso. Agora, pastor, como foi a oração de Jesus? Olha a oração de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que ele prostrou. Sabe o que é prostrar? Prostrar isso aqui, gente. Colocar o joelho no chão e colocar o rosto no pó. Isso é um sinal de humilhação, gente. Isso é um sinal de humilhação. E Jesus está orando e diz: Senhor, meu Pai. O texto de Marcos capítulo 14, 36 diz assim: Papai, Abba Pai, tudo te é possível. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ei, irmão, escuta uma coisa. Oração não é lugar para você ensinar a Deus como Ele tem que fazer as coisas. Não vou repetir mais uma vez. Oração não é lugar para você ensinar Deus como Ele vai fazer as coisas. Oração é lugar para você se preparar para enfrentar os momentos de aflição da sua vida. Escute, Deus pode te livrar da aflição, Deus pode te livrar da angústia, mas Ele é Deus suficiente para te dar graça, para vencer os dias maus da sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você vai enfrentar com sucesso, com cabeça erguida, todo e qualquer tipo de dia mal que sobrevier sobre a sua vida. Receba essa palavra. Aí o texto diz que depois que Jesus está orando 1 hora, ele disse: vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora, porque depois de 1 hora de oração, os discípulos já estão dormindo, gente. E aqui eu entendo que é pelo menos 1 hora que você deve orar por dia. Está aqui Mateus capítulo de número 26, 40. Nem 1 hora pudeste vigiar comigo. Aqui eu entendo que é o tempo mínimo de oração. Observe que nós não oramos nem o mínimo. Aqui dá para entender que ele orou pelo menos 3 horas. Ele orou 1 hora, depois de 1 hora levantou, achou os discípulos dormindo, acordou: bora, rapaz, nem 1 hora você conseguiu orar comigo? Aí voltou para a oração, se prostrou, orou mais 1 hora. Quando voltou, achou os caras dormindo. Deixa aí. Aí voltou, orou mais 1 hora. Depois de 3 horas de oração: bora, levanta. Levanta, porque o traidor já está chegando. E agora eu já estou pronto para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. O Espírito Santo te trouxe aqui nesse dia, essa manhã, para te revestir de poder, de sabedoria, discernimento, para você enfrentar. Capítulo 26, Jesus está ensinando aqui como que deve ser a oração. Que quando a gente está na pressão, diz: Senhor, tira-me dessa pressão. Jesus não: Senhor, se for possível, afaste de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, seja feito como tu queres. Após isso, a Bíblia diz que chega Judas e os soldados prendem Jesus. Nesse momento a Bíblia diz que os discípulos, o Pedro, começa a seguir Jesus de longe. 26, 58 de Mateus. Pedro, porém, seguiu Jesus de longe. Fugiram e depois começa a seguir Jesus de longe. Ei, é fácil estar perto quando tu está bem. É fácil estar perto, olha, quando tem dinheiro na conta, quando tem churrasco na semana, é fácil estar perto. A gente conhece quem é no momento difícil. E às vezes Deus permite momentos difíceis na sua vida
para ele revelar para você quem é e quem não é. Ei, seguir Jesus quando tem milagre todo dia é fácil. Eu quero ver seguir Jesus quando tem provação. Eu quero ver seguir Jesus quando tem alguém zombando de você, zombando da sua fé. Eu quero ver você permanecer no dia mau, no dia da provação. Nesse dia, muitos se afastam e preferem seguir Jesus de longe. É que Pedro ainda não havia recebido a graça de seguir Jesus de perto, apesar dos pesares. E hoje o Senhor me trouxe aqui para declarar sobre a tua vida, filho. Escute isso. Independentemente do momento que você passar na sua vida, independentemente das circunstâncias adversas, você vai continuar seguindo Jesus de perto, de perto, de perto. E mesmo quando você for pressionado, você não vai negá-lo, como fez o apóstolo Pedro. Porque quando Pedro foi pressionado, eu nem conheço esse homem. Ô Pedro, mas você estava no jardim com ele, eu nem sei o que você está falando. Ô Pedro, mas a tua fala te denuncia, Pedro. Você é galileu? Eu não sei o que dizes. 3 vezes Pedro negou, logo após a última ceia, gente. Fique de pé, por favor. Eu saio daqui hoje com a decisão de buscar graça, ser alcançado pela graça, para jamais desistir de seguir a Jesus, mesmo quando estiver sendo pressionado a deixar de segui-lo. Não sei se você pode mais uma manhã se comprometer com Jesus a tal ponto de dizer: Jesus, eu não vou confiar nas minhas próprias forças. Eu confio na sua graça. Jesus, eu quero participar da próxima Santa Ceia. Jesus, eu cheguei na última Santa Ceia do ano. Eu consegui chegar, Jesus. Na última Santa Ceia do ano, eu consegui chegar. Eu nem sei como foi isso, mas eu consegui chegar. Passei por tantas lutas, passei por dificuldades, passei por altos e baixos, mas eu consegui chegar a Jesus. Eu fui pressionado, sim. Eu fui afligido, sim. Mas eu consegui chegar a Jesus. Eu quero que você faça uma oração sincera a Jesus, agradecendo pelos tantos livramentos que Ele te deu, que você nem percebeu. Ele te livrou de morte, Ele te livrou de acidentes, Ele te livrou de situações tão vexatórias, tão difíceis. Ele te livrou. Ele te livrou de ataques malignos cruéis. Satanás tentou se irandar com a tua vida, e Ele te livrou, e Ele te livrou, e o Deus que te livrou vai continuar te livrando. Você não tem noção a quantidade de planos que foram frustrados. Sim, planos diabólicos que foram frustrados. Vamos armar essa aqui para ele, vamos armar essa aqui para ela. Dessa não escapa, dessa não escapa. E olha você aqui de novo. Olha você aqui de novo, olha você aqui de novo, olha você aqui de novo.
Há pessoas que aqui estão que poderia agora estar, sabe, acamado e sem conseguir mexer nem o braço nem a perna, no leito, após um AVC. Há pessoas que estão aqui que Deus livrou de um infarto fulminante, de um acidente fatal, mas o laço quebrou e nós escapamos. Não, você pode aplaudir a Jesus de verdade, pelo amor de Deus. Chegamos na última Santa Ceia do ano. Mas agora você chegou com pleno entendimento. Eu cheguei não é porque eu sou bom, sou melhor do que os meus irmãos. Eu cheguei por causa da graça de Deus. Se você puder, é somente um ato simbólico de rendição a Jesus. Porque oração não é lugar de a gente dizer como Deus tem que fazer. Oração é lugar de a gente se render. Então a gente vai orar e se render agora diante dele, com as mãos assim erguidas ao Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu preciso da sua graça, Senhor. Diga isso para ele. Eu necessito da sua graça. Me levanta todos os dias. Nos dias que eu caí, eu peço que o Senhor me levante. Nos dias que eu me ensoberbecer, me corrija. Não deixe eu me sentir superior, melhor do que os meus irmãos. Senhor, por mais que eu me santifique, não deixe eu ter um olhar altivo. Senhor, se eu cheguei até aqui, foi por causa da sua graça. Se eu tenho o que tenho, é por causa da sua graça. Se eu sei o que sei, é pela sua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba agora um banho da graça de Deus. Receba um banho da graça de Deus. Receba agora um toque renovador da graça de Deus. Receba agora um toque miraculoso da graça de Deus. Receba graça, receba graça. Ele te alcança com a tua graça. Ele te abraça com graça. Ele te fortalece com a sua graça. Sejam fortalecidos pela graça. Sejam fortalecidos pela graça. Você vai perseverar até o fim. Você vai perseverar até o fim. Você vai perseverar até o fim. Bandaraka tokobia suiki andara hada yodoroka bandara blacas.